Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula de literatura. Vamos para o nosso capítulo 2, Primeira Geração Modernista. Qualquer dúvida, encontro online ou pelo WhatsApp, ok? Então vamos ver aí o capítulo 2, Primeira Geração Modernista. O que se trata essa primeira geração modernista, autores da primeira geração modernista, né? As principais obras da primeira geração modernista no nosso país foram publicadas na década de 1920, ou produzidas por autores que consolidaram suas carreiras nesse período. As produções modernistas incorporavam as inovações estéticas vanguardistas. Então, eles queriam inovar. Mantinham aquela visão crítica de problemas da nação como herança dos pré-modernistas. Então, ele tinha nova visão, inovação, e a visão crítica permanecia, dos pré-modernistas. Dentro de alguns críticos, eles consideravam esse período como fase de destruição. A geração de 22 preocupou-se em explorar novas possibilidades de criação artística, declarando franco combate à tradição literária existente no Brasil. Na poesia, o que eles queriam na poesia? A negação do formalismo parnasiano. Então, eles negavam o parnasianismo, negava o culto pela forma, a poeta perfeita, a perfeição formal, o poeta comparado a ourives e a poesia comparada a uma joia. Então, eles negavam isso. Já na prosa, explora aquela linearidade narrativa. Exploravam-se a quebra dessa linearidade. Então, eles não querem nada linear, eles querem cortar isso. A fragmentação dos recursos discursivos inovadores, ainda presente na produção literária do país. E no teatro, o que eles querem acabar e inovar? De forma mais tímida, surgiu o teatro, incorporando elementos do vanguardismo estético. Então, nós tínhamos elementos da vanguarda. Encenação de problemas sociais, prenúncio da produção dramática de décadas posteriores. Então, aqui eu falei das características da primeira geração modernista, qual era o objetivo na poesia, na prosa e no teatro. Nesse contexto de busca pelo moderno, destacam-se escritores e poetas importantes não só para a época, mas para a história da literatura no Brasil, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, Alcântara Machado, Menotti Del Pitta. Esses ajudaram a transformar a produção literária nacional, como procurando na construção de uma nova identidade artística os meios necessários para libertar o país da condição de literatura colonial, ou seja, que depende das correntes estéticas europeias e as reproduz. Eles queriam libertar o Brasil dessa situação, dessa literatura colonial. E aqui, nos slides, nós veremos as características da primeira geração modernista e alguns autores. Então, aqui destaca o quê? Reconhecer estilos de época individuais mais significativos de escritores e poetas da primeira geração do modernismo, conhecer as principais obras produzidas por artistas de 22, identificando temas, técnicas do período, ideias propostas por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, esses que eu acabei de citar, todos esses. Conceito que vocês irão aprender de modernismo, inovação artística, principais modernistas, obras fundamentais, com esses slides e com toda essa minha exposição. Aí nós temos a inauguração do primeiro bonde elétrico em São Paulo, em 1900, que simboliza a modernização da cidade. A geração de 22, preocupou em explorar novas possibilidades de criação artística, declarando combate à tradição literária,
que existia até então no Brasil. Na poesia, negava o tudo que eu já falei, negava o formalismo parnasiano, explorava a quebra da linearidade narrativa, ele não quer uma narrativa linear. E aí nós temos começamos, né, com a primeira fase, com Mário de Andrade, os principais autores dessa época. Os principais nomes do projeto, a Renovação de 22, ele era chamado de Papa do Modernismo, Mário de Andrade. Aí fala um pouco sobre ele, poeta, escritor, crítico literário, incorporando a sua poesia, a prosa, com vários elementos vanguardistas. Aí nós temos também Oswald de Andrade, poeta, romancista, jornalista, e ao criar os manifestos, revistas e grupos, buscando a divulgação de um novo movimento estético. Antes da Semana de Arte Moderna, 10 anos antes, ele já propunha esse futurismo no Brasil. Nós temos aí Manuel Bandeira, também professor, crítico de arte e de literatura, poeta, e ele queria um dos nomes fundamentais da poesia do país, unir a simplicidade. Continuando, nós temos Antônio de Alcântara Machado, fala da vida dele, não participou da Semana de Arte Moderna, mas em sua obra já demonstrava marcas modernistas, com períodos curtos e rápidos. Ele tinha um notável senso de humor, então muitas das vezes as obras eram sarcásticas, falando da visão paulistana sobre os imigrantes que vieram com a força de trabalho no século XX. A narrativa do conto foi uma espécie para ele de cronista, que ele relatava aspectos cômicos, curiosos, trágicos da vida dos estrangeiros na periferia paulista. Cassiano Ricardo, poeta, jornalista, nascido em São Paulo, e publicou os primeiros livros ainda ligados à estética parnasiana e simbolista. Busca pela identidade nacional, passou a produzir textos voltados ao nacionalismo, cria narrativas de viagem e descoberta da cultura brasileira. Raul Bopp, formado em Direito, jornalista, percorreu diferentes localidades do país, incluindo a Amazônia, numa viagem que inspirou sua obra poética, interessado no tema de brasilidade, explorou lendas, narrativas de cultura popular, o índio e o negro. Menotti Del Pitta, um homem múltiplo, fazendeiro, deputado estadual, federal, pintor, cronista, dramaturgo. Ele defendeu o nacionalismo literário, um estilo próprio, tom prosaico de crônica, versos longos e musicalidade. Também herdou dois simbolistas. Então, aqui nós encerramos a nossa apresentação, né, da autores da primeira geração romântica. Nós abordamos as características do período e as características dos autores. Qualquer dúvida, estaremos aqui no online, né, no Clipe Escola ou no WhatsApp.